A música country mainstream passou por uma crise de identidade na década de 1990. O gênero não era mais apenas para os bons e velhos garotos das regiões mais rurais dos Estados Unidos. Graças ao chamado efeito Garth Brooks, uma forma pop de música country estava alcançando as massas suburbanas. Embora esse fenômeno tenha impulsionado as vendas de discos para o deleite da indústria da música corporativa, deixou um gosto amargo na boca dos puristas, com alguns criticando que a música country havia sacrificado seu coração e alma. Os extras incluídos nesta reedição são um documentário, Build the Wrecking Ball, que explica como o Wrecking Ball veio a ser, e um disco de outtakes que demonstra principalmente como o Wrecking Ball poderia ter acabado se a coragem de todos os envolvidos não fosse contida. As versões das músicas que fizeram o álbum finalizado, incluindo Where Will I Be, All My Tears, The Farewell, estão muito mais próximas do que a maioria dos primeiros compradores de Wrecking Ball esperariam de Emmylou Harris, e agora servem principalmente como um lembrete de quão ambicioso e audacioso o álbum era. As versões de How Will I Ever Be Simple Again de Richard Thompson e Gold de Harris, que mais tarde apareceu em All You Intended to Be de 2008, são, no entanto, magníficas. O disco de Emmylou Harris, Wrecking Ball, de 1995, foi lançado na hora certa. Este álbum de gênero provou que um artista country estabelecido poderia brincar com sons e conceitos fora do mainstream sem perder sua credibilidade artística. Claro, Harris nunca foi de jogar pelas regras do estabelecimento de Nashville. Ela fez seu nome colaborando com Gram Parsons, desde a época de sua estreia em 1969 através de Wrecking Ball. Havia lançado 17 discos, nenhum deles soando exatamente o mesmo. Ela cantou em álbuns de Neil Young, colaborou com Linda Ronstadt e gravou discos de bluegrass e música gospel, como Soberbo Roses in the Snow, de 1980. Embora ela tenha mantido presença nas rádios country durante as primeiras décadas de sua carreira, se alguém colocou o out em Out Country, foi Emmylou Harris. A mesma abordagem é feita para os cortes em Wrecking Ball, e que já haviam aparecido em outros lugares. Goodbye de Steve Earle, lançado no início de 1995, em Trem a Comim, como um blues acústico áspero e esparso, é transformado em uma balada imponente, arrastada, quase trip-hop, algo que Earle certamente se lembrava quando flertava com a música eletrônica em Serenata da Praça de Washington de 2007. O arranjo de Every Grain of Sand de Dylan, que originalmente fechou Short of Love de Dylan em 1981, e parecia que Dylan estava inventando enquanto andava em um galpão, é igualmente polido. Novamente, Harris joga contra isso com um vocal assombrado quase rachado, que amplifica a vulnerabilidade da música. Em companhia de Sheryl Crow, ela cantou Every Grain of Sand no funeral de Johnny Cash em 2003. O mais estranho de tudo é a versão de My This Beloved de Hendrix. Todas as guitarras ao contrário, e os backing vocals de Lanois elevados quase ao status de parceiro de dueto, proporcionando um contraponto efetivamente portentoso. O produtor Daniel Lanois foi a combinação perfeita para o espírito livre de Harris. Lanois produziu vários discos marcantes da década de 1980, incluindo The Joshua Tree e Ashun Baby, do U2, Só, de Peter Gabriel, e Time Out of Mind, de Bob Dylan. Ele iria trabalhar com Neil Young no intimamente explosivo Le Noise. Embora sua produção gravada, incluindo vários trabalhos solo de estúdio, fosse bastante diversificada, havia um conceito de som consistente no coração do trabalho do produtor. Lanois era obcecado por guitarras densas e atmosféricas, percussão oca e vocais carregados de reverberação. A voz expressiva e flexível de Emmylou Harris, uma das mais icônicas da música popular moderna, provou ser um instrumento perfeito para os sonhos impressionistas de Lanois. Qualquer um que ainda esperasse outra porção de Harris, como a queridinha do rodeio, foi avisado mais ou menos instantaneamente para sair pela faixa de abertura, Where Will I Be, de Lanois. Possivelmente pela primeira vez na carreira de Harris, uma faixa em que ela aparece é dominada por algo além de seus próprios vocais. Mesmo quando ela apareceu como cantora de apoio, como em Gram Parsons' álbum solo, ela tinha uma tendência a ocluir todo o resto, como uma voz como a dela faria. Where Will I Be é uma produção de Lanois em mais do que o sentido literal, ecoando tanto a varredura épica de seu trabalho com o U2. O próprio Lanois fornece um brilho de guitarra ao estilo Ed e um resmungo de baixo ao estilo de Adam Clayton, quanto uma escuridão cavernosa dos cenários que ele criou para Dylan. A própria Harris soa extraordinariamente frágil, sua voz um sussurro agudo no topo de seu alcance.
como o documentário em DVD Building the Wrecking Ball que acompanha esta reedição de 3 discos. Lanois e Harris se juntaram a uma equipe de músicos talentosos e versáteis no estúdio, o baterista de Dez Brian Blade e o percussionista, vocalista de harmonia Daryl Johnson, os principais entre eles. Além do CD remasterizado do álbum original completo, um disco bônus de demos inéditas revela o processo exigente de seleção de material e execução das músicas escolhidas de acordo com a visão distinta de Harris e Lanois. O CD de material extra inclui uma versão muito mais rápida e animada da faixa do álbum, The Peruel, além de uma versão de abertura, Where Will We Be, que apresenta o bandolim eletrônico de Lanois no modo Ed Do You Too. O disco também inclui Stillwater, original de Lanois com o piano melódico de Malcolm Barney, e a bateria sensível de Larry Mullen Jr. Wrecking Ball consiste principalmente de covers. De alguma forma a música de Richard Thompson, How Will We Ever Be Simple Again, na qual a voz de Harris realmente sobe, e o clássico de Leonard Cohen The Stranger Song, foram deixados no chão da sala de edição. Embora nenhuma das faixas deste CD extra seja essencial, é interessante imaginar um universo alternativo no qual elas foram incluídas no disco original. Ela escolheu o último, em um grau que, ela admitiu mais tarde, fez com que alguns de seus fãs se perguntassem se a verdadeira Emmylou Harris havia sido sequestrada por alienígenas. Ela montou o tipo de conjunto de estrelas que você só pode convocar se for, de fato, Emmylou Harris, incluindo Steve Earle, Neil Young, Lucinda Williams, Larry Mullen Jr., Kate e Anna M. Segarrigle. Apaixonada pela produção de Daniel Lanois do álbum de Bob Dylan de 1989, Oh Mercy, e pelo primeiro álbum solo de Lanois, Acadie, ela o recrutou como produtor. Com seu ouvido de longa carreira para uma grande música, ela e Lanois escolheram faixas de vários membros de seu novo grupo de apoio, bem como cortes de Gillian Welch, Julie Miller e Jimi Hendrix. No entanto, ouvindo as 12 faixas que compõem Wrecking Ball em sua forma remasterizada, há pouca dúvida de que Harris e Lanois tomaram todas as decisões certas. Este álbum é praticamente impecável. Cada faixa tem seus próprios encantos, desde a nostálgica Going Back to Arlan, até a psicodélica e carregada de blues The Peruel, até os sinceros covers de Stevie Ray, Goodbye, Bob Dylan, Every Grain of Sand Jimi Hendrix, My This Belove, e Gillian Welch, Orphan Girl. Existem 3 faixas de destaque que se elevam acima do resto, no entanto. Com seu ritmo de marcha, letras surrealistas, pós-apocalípticas, as ruas estão rachadas, e tem vidro em qualquer lugar, e um bebê olha para fora, com olhos sem mãe, e trabalho de guitarra fantasmagórico, a música original de Lanois Where Will We Be, define o clima para todo o álbum. A faixa título é uma melhoria em relação ao já sublime original de Neil Young, de Freedom, de 1989. A voz hesitante e vulnerável de Young é substituída pela calma confiança de Harris, e a guitarra expressiva de Lanois toma o lugar da parte minimalista do piano original. O cover de Lucinda Williams, Sweet Old World, é a coisa mais próxima de uma música country tradicional no disco. Neil Young se junta a Harris para algumas harmonias unidas que lembram as encontradas em Sail Away de Rust Never Sleep. Embora Wrecking Ball seja apenas tangencialmente relacionado à música country, ainda mantém as qualidades de tirar o fôlego que fizeram de Emmylou Harris uma das estrelas country mais proeminentes do século. Um senso de honestidade emocional e otimismo realista permeia cada faixa. O álbum trata do amor e da morte, 2 dos temas favoritos da música sertaneja. Uma frase como "Não importa onde você me enterre, estarei em casa e serei livre", poderia vir direto da família Carter. Em 1995, Harris conseguiu realizar uma façanha quase impossível, com a ajuda de um lendário produtor de rock. Ela ultrapassou os limites de sua própria arte, mantendo sua voz única e o respeito de uma indústria musical às vezes conservadora. Harris, sempre artisticamente curioso enquanto ainda respeita a tradição, é exatamente o tipo de progressista que Nashville poderia apoiar.